Olá! Se você chegou aqui é porque você já entendeu sobre o que significa a mentoria Clarear, esse método. Ele não tem nada a ver com emagrecimento, eu sei que vocês estão acostumados a me ter aqui falando sobre emagrecimento, estilo de vida saudável, mas chegou um momento na minha vida que eu precisei entender que de nada adiantava eu ter todas as estratégias, todas as técnicas sobre uma alimentação mais saudável se eu não entendia realmente quem eu era lá dentro do meu íntimo. E eu precisei buscar mentores, precisei buscar ajuda espiritual também e precisei melhorar o meu relacionamento. Na verdade, eu precisei criar um relacionamento que eu não tinha com Deus. E a mentoria Clarear, ela vem trazendo todos esses pontos, porque o que eu vinha sentindo, não só comigo, mas com todas as mulheres que chegavam até mim. Eu ajudava com o objetivo do emagrecimento, da mesma forma que eu fiz comigo e com todas as pessoas que me cercavam, só que faltava alguma coisa, sabe quando tu sente que tu não tá preenchida, que falta algo? Eu sentia que eu devolvia aquela mulher pro mundo, ela não voltava a engordar, porque eu digo que nisso eu sou muito boa, né? Isso eu tenho a minha crença muito firmada, que eu realmente encontrei o meu propósito e eu faço ele de uma maneira tão leve que as mulheres realmente conseguem emagrecer e se manter magras. Mas sabe quando eu devolvia aquela mulher para o mundo e sentia que dentro dela faltava algo? Porque dentro de mim também faltava. Só que eu não sabia o que era. Então, ao longo dessa caminhada, eu vim entendendo cada pontinho que eu precisava melhorar. As minhas crenças limitantes, que me levaram a fazer uma dívida enorme, porque em vez de comer, eu comprava. E isso são coisas que ao longo da Clarear, quem realmente entrar na mentoria comigo, vai entender e descobrir passo a passo, porque realmente vocês vão entrar dentro da cabeça da Isa. E eu precisei entender, melhorar o meu relacionamento com Deus, a minha intimidade mesmo, porque eu não tinha. E aqui eu queria pontuar com vocês todas as coisas que vocês vão ter dentro do método Clarear, que vai muito além realmente de um estilo de vida mais saudável. Porque eu digo que quando todos esses pilares eles realmente estão alinhados, tudo flui. Porque se a comida não é o problema, a comida não é a solução. Só que quando eu entendi isso, eu usava essa frase, eu falava, tá, eu mostrei para todas as mulheres que a comida não é o problema. E ela não é a solução, mas então aonde está a solução? Eu devolvi essa mulher para o mundo sem ela realmente entender qual era a solução. Só que ao longo dessa caminhada, sabe, da minha jornada com Deus, Ele foi me mostrando. Eu posso afirmar para vocês que para mim tá fazendo isso que eu tô fazendo aqui, não tá sendo... eu digo que é prazeroso, porque é uma nova caminhada com Deus, mas seria muito mais confortável eu ficar atendendo vocês nos processos de emagrecimento, porque aqui tem uma batalha espiritual muito grande, porque o mundo ele não quer que eu mostre para vocês isso que eu vou mostrar de uma forma tão leve, assim como eu faço com o processo de emagrecimento, porque realmente pode ser leve, realmente pode ser prazeroso e deve ser prazeroso. Então, ao longo da mentoria Clarear, eu pontuei aqui algumas coisas que eu vou ler para vocês para não deixar passar nada, tá bom? Dentro da mentoria Clarear, a gente vai ter um acompanhamento de 3 meses. Ao longo desses 3 meses, a gente vai ter encontro de formas quinzenais. Então, vão ser 6 encontros, que a cada encontro a gente vai estipular tarefas para vocês fazerem ao longo desses 3 meses e a gente poder compartilhar diariamente as nossas experiências. Realmente eu quero que vocês vivam um acelerar com Deus e com a intimidade de vocês também, da mesma forma que eu vivi, né? Um acelerar, eu digo que nesse ano de 2022 que passou, eu e o Júnior, a gente viveu, posso te dizer que 10 anos em um. A gente está vivendo uma vida que a gente não imaginou nunca. Se alguém falasse 1 ano e meio atrás, a gente teria dado risada. A gente teria falado que é improvável. Mas realmente o nosso Deus, Ele é um Deus de coisas improváveis. E hoje eu consigo garantir para vocês que essa Isa que está aqui na frente de vocês realmente é uma mulher improvável. Que lá dentro da mentoria Clarear, vocês vão ter acesso realmente a tudo que eu já vivi. E vocês também vão falar, nossa, realmente, a Isa é uma improvável. Só que eu posso falar para vocês e afirmar também que vocês também são mulheres improváveis de Deus, que Ele está querendo levantar o maior número de mulheres para poder curar outras mulheres também. Às vezes vocês falam, mas eu sou dona de casa, eu sou advogada, eu sou médica, eu sou contadora, eu
tenho nada para ajudar outras mulheres. Tenho, porque cada uma tem a sua essência única e perfeita em Deus. Eu vou pontuar aqui para vocês algumas coisas. Deixa eu só pegar aqui para não faltar nada. A nossa primeira aula vai ser para a gente entender quem é você. Da mesma forma que eu precisei me encontrar, eu precisei me entender. E dentro dessa aula a gente vai criar o teu mapa da identidade, que dentro desse mapa a gente vai pontuar todas as arestas da tua vida, né? Intimidade com Deus, saúde, relacionamento, finanças, organização, como que é a tua relação com as pessoas. Só que lá dentro da mentoria a gente vai muito mais a fundo e tu vai ver, nossa, realmente a gente vai pontuar, a gente vai colocar nota para cada área da tua vida. A gente vai criar a roda da tua vida e de uma vez por todas tu vai entender quem realmente é você. Sabe quando alguém te pergunta quem é a Maria, quem é a Mari, quem é a Ciclana, e a gente fica perdida, a gente não sabe responder? De uma vez por todas, da mesma forma que eu precisei entender quem eu era lá no meu íntimo, na minha essência, para mim parar de buscar me comparar, buscar comparação, querer ser parecida com alguém, usar roupas, acessórios, cabelos que nada combinavam comigo, sabe? Essa Isa que vocês veem aqui hoje leve, livre de aplique, livre de cabelão, livre de unha postiça, de cílios, essa realmente eu precisei me encontrar dentro de mim e falar, essa sou eu. Sabe quando tu pode ter a mulher mais maquiada, mais bonita do mundo, mas tu olha no espelho e tu não se identifica? Então tudo isso ao longo do clarear, eu quero te ajudar a resgatar aí dentro de você. Então a nossa primeira aula do método vai ser essa, a gente vai encontrar quem é você e também fazer o teu mapa da identidade para te ficar muito firmada nisso, tá bom? A nossa segunda aula, depois de 15 dias, a gente vai trabalhar todos os pilares da tua autoestima. Porque quando a gente fala de autoestima, tu acha que a autoestima ela é só, a autoestima é eu acordar e eu me sentir bonita, e não é. A autoestima ela tem vários pilares, tem a autoaceitação, tem a autoimagem, a autoestima, o autoconceito, a autoafirmação. Enquanto tu não entende que a autoestima não é só autoestima, tu não consegue entender. E também dentro dessa aula eu quero mostrar para vocês como que a Isa menina se transforma na Isa mulher. Porque eu precisei fazer essa transformação, porque eu engravidei da Isadora quando eu tinha 15 anos, eu era uma menina, eu não estava pronta para me tornar mulher, então eu passei alguns anos realmente no escuro, sem entender quem eu era. Só que agora eu posso mostrar, e com afirmação mostrar para vocês que eu tenho esse caminho de como que a gente sai de uma menina e se torna uma mulher e realmente cuida de todos os pilares da autoestima. Sabe quando todo mundo de fora te vê e fala, nossa, como tu é linda, como tu é maravilhosa? Muitas vezes ao longo da minha caminhada, eu escutei todo mundo falando, nossa Isa, como tu é linda? Só que eu não me achava linda, porque eu não tinha os meus pilares da autoestima firmados da forma que eles precisam ser. Então hoje eu encontrei o caminho e eu quero te mostrar. E daí na nossa terceira aula, depois de 15 dias, porque tu vai precisar trabalhar cada pilar desse que a gente falou, porque a gente vai trabalhar dentro da aula, de forma quinzenal, só que tu vai precisar refletir, e isso vai precisar tocar dentro do teu íntimo. Daí na nossa terceira aula eu digo que vai ser a aula mais extraordinária, porque é o descansar em Deus que eu venho sentindo e eu quero mostrar para vocês. A gente vai firmar a tua identidade com Deus, a tua intimidade. E quando eu falo intimidade com Deus, nada tem a ver com você estar dentro de uma igreja. Isa, para mim viver isso, eu vou precisar virar cristã, vou precisar virar católica, evangélica? Não. Ter intimidade com Deus, quando eu entendi o que era intimidade com Deus, eu falei, opa, eu posso ser. Pode ser de uma forma leve. Eu não preciso me rotular. Quando as pessoas falam assim, nossa Isa, como tu é religiosa? Não. Eu precisei entender que ser religiosa não tem nada a ver com ter intimidade com Deus. E quando tu entende isso, a tua vida fica muito mais fácil. Tua vida, não digo que fica mais fácil, ela fica mais leve de ser vivida, sabe? Tu consegue olhar com um olhar mais amoroso para as pessoas, tu consegue cuidar das palavras que saem da tua boca. E depois, na nossa quarta aula, a gente vai aprender, eu vou não só aprender, eu vou mostrar para vocês como eu aprendi
buscando, com todo o autoconhecimento que eu busquei, gestões das emoções, a gente vai aprender a como lidar com as tuas emoções. Sabe quando tu fala, eu desconto tudo na comida, eu desconto tudo em compra? Eu já fui essa mulher. Então eu quero te mostrar que tem um caminho, tem uma base e tem um caminho certo. Eu tenho o GPS prontinho para te entender como lidar com as emoções. Sabe quando tu se coloca numa situação ou chega numa situação que tu fica sem saber o que fazer, e muitas vezes depois que a gente passa pela situação a gente fala, nossa, eu não precisaria ter agido dessa forma, se eu tivesse feito de outra forma teria sido muito mais fácil. Então eu quero te ajudar e te mostrar os pilares de como você lidar com a sua emoção. Daí depois, na quinta aula, eu digo que enquanto eu sempre falava assim, sabe? Lá na nossa primeira aula eu vou mostrar para vocês e vocês vão entender sobre o que eu vou falar na quinta aula. Eu vou falar muito sobre perdão. O perdão liberta. E eu precisei realmente perdoar e libertar muitas coisas para mim conseguir seguir em frente, conseguir alavancar na minha vida, não só profissional, mas como espiritual e pessoal também. Eu precisei perdoar muitas pessoas ao longo da minha caminhada. Como muitas de vocês já sabem, ou também vão descobrir ao longo da nossa caminhada juntas no Clarear, vocês vão saber. A Isa foi uma menina que com 8 anos perdeu o pai assassinado pelo tráfico de drogas, sofria abuso. Então, são coisas que eu precisei perdoar ao longo da vida. E eu também precisei me perdoar pela gravidez na adolescência e por todas as coisas que não deram certas. Então, a gente precisa entender que por mais que a gente fale assim, eu não guardo mágoa, não, já perdoei. Muitas vezes eu falava pra mim mesma, eu já perdoei dentro de mim, só que eu não havia perdoado. E a gente também precisa entender que perdoar não é conviver. E quando eu entendi que para perdoar eu não precisava conviver, mas o perdão não é para a pessoa que te machucou, o perdão não é para a pessoa que te abusou, o perdão não é para a pessoa que te agrediu, o perdão é para você mesmo, porque enquanto você não perdoa, você não se liberta. E daí na nossa sexta aula, a gente vai falar sobre as nossas crenças limitantes, que são as crenças que estagnam a gente. Eu não sou capaz, eu não sou possível, eu não sou autossuficiente para fazer isso. Muitas vezes as mulheres que eu atendo ao longo desse processo, uma coisa simples que eu vou mostrar para vocês. As mulheres, elas não abrem mão, elas emagrecem, só que elas não se desfazem do guarda-roupa que ficou de quando elas ainda estavam acima do peso, porque elas têm uma crença tão grande firmada dentro delas que elas não são capazes de se manterem magras. E daí elas guardam e elas realmente voltam a engordar, porque elas têm uma crença limitante tão grande dentro delas que elas não podem, que elas não merecem ter um corpo saudável, ter uma autoestima renovada. E isso acontece não só com emagrecimento, isso acontece com várias áreas da nossa vida. Enquanto eu não acessei a minha crença de merecimento, que eu merecia ter um relacionamento saudável, que eu merecia ser uma boa mãe, que eu merecia ser tratada como eu quero tratar as pessoas, eu não consegui fluir na minha vida em todas as áreas. E isso são as crenças limitantes, que ao longo do caminho do Clarear, vocês vão encontrar quais que são as crenças limitantes. Hoje a gente acha, eu tenho crença limitante em tal área. Só que quando a gente quebra uma crença, a gente identifica que a gente tem outras. Então, dentro do Clarear, a gente vai trabalhar todas as tuas, não digo que todas, porque quando a gente curar essas crenças que tu tem, vão surgir novas crenças. E assim é um eterno clarear na nossa vida. A gente vai passar a vida quebrando crenças. Mas quando tu sabe identificar o que realmente, isso é uma crença que me trava, tu vai lá e tu trabalha naquela crença. E para finalizar, a gente vai fechar com uma mentoria bônus, porque a gente ao longo dos 3 meses a gente vai ter 6 encontros, mas a gente vai ter mais um encontro, a nossa 7ª sessão, que eu realmente queria fazer essa sessão de uma forma presencial, mas isso lá no final do nosso processo, todas nós juntas ainda vamos decidir. A gente vai falar sobre feridas da alma, que ao longo do processo vocês vão entendendo e vão identificando e anotando o que realmente ao longo da minha caminhada me feriu, qual foi o momento da minha vida que eu bloqueei. Quando tu entende isso, cara, tudo fica tão mais leve, tudo fica tão mais simples. E como bônus, eu vou convidadas especiais para estar nessa caminhada com a gente, mas realmente vai ser uma surpresa, vai ser um bônus a mais para realmente só quem entrar no Clarear ter. Então eu te espero do outro lado junto comigo, tá bom?